começou já. O Eliel perguntou se pode ser o de caixinha ou leite. Pode ser o leite de caixinha, sem problemas. Só daí vocês peguem o iogurte natural, não o iogurte com sabor, tá? Essa é a única regra. Bom, gente, então, semana passada nós falamos, né, sobre a produção do iogurte e hoje nós vamos falar de outros leites fermentados, que também são bastante consumidos, né? Aqui coloquei um exemplo do leite fermentado, né? Coloquei o produto aqui da Frimeza, pode ser qualquer marca, tá? Coloquei esse para valorizar o produto aqui da nossa região. E aí eu já falei um pouco para vocês também desses leites fermentados de uma maneira geral, que quando nós falamos em leite fermentado, a gente tem inicialmente a ideia de que é esse leite aqui, desse frasco, leite fermentado. Mas a gente viu, né, o iogurte também é um leite fermentado. São processos diferentes, são micro-organismos diferentes que são utilizados e processos que vão dar uma característica diferente para esse produto. Mas todos tiveram uma fermentação. Então, os benefícios são muitos, né? A gente já conversou sobre isso. O principal deles é em relação ao equilíbrio da flora intestinal, combate à constipação e reforço à imunidade. Aqui no Classroom eu deixei para vocês esse material aqui, que fala sobre os probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Amanhã nós vamos ter, além da aula prática, umas atividades, tá? Que eu vou passar para vocês sobre esse conteúdo, tá? Então é bem importante, se vocês puderem, ler esse material. É um material bem sucinto, ele tem 4 páginas e ele é bastante informativo. E aqui ele vai dar exatamente qual é a definição do que é um probiótico, um alimento probiótico, o que é um alimento pré-biótico e o que são os simbióticos, tá? Os simbióticos é quando se faz uma combinação entre alimentos pró e pré-bióticos. Tudo isso associado, né, aos benefícios para o organismo, principalmente para o intestino, tá? Então, esse material vai ficar aqui como uma tarefa para vocês darem uma olhada nele hoje, lerem, né? A gente vai ver, assim, que são vários os alimentos que são pró e pré-bióticos, além dos produtos de laticínios, né? Nós temos aí grãos, óleos, enfim, que tem essa função de ser uma fibra, né? De ser funcional para pro organismo. Ai, peraí, pessoal, que eu tô o telefone tocando aqui. Que vai ter um benefício para o organismo, principalmente para o intestino. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? Ou nutracêuticos, também vocês já devem ter ouvido essa palavra. Então, assim, alimentos que contenham esses produtos que são denominados como pré e probióticos, eles já se referem a um alimento funcional, porque ele vai ter uma característica que vai atender aí, vai beneficiar o intestino, principalmente, ou enfim,
outros sistemas, né, do nosso organismo. Então, esses são os principais benefícios. E aí eu pergunto para vocês, né, comento com vocês, quais são as diferenças entre leite fermentado, bebida láctea e iogurte? Que nós temos todos esses produtos, né, essas definições disponíveis no mercado. Então, vejam só. A diferença entre esses três produtos, né, leite fermentado, bebida láctea e iogurte, vai estar principalmente no processo de fermentação de cada um e no tipo, né, ou na espécie de bactérias que vão ser utilizadas. Então, por exemplo, o iogurte, como a gente viu na aula passada, ele é produzido a partir de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Acredito eu que quem já comprou, no caso do Alberto, já comprou o iogurte, talvez já tenha ali descrito esses micro-organismos no rótulo, em algum lugar talvez já tenha esses nomes, tá? Enquanto o leite fermentado, ele tem Lactobacillus casei, que são lactobacilos vivos, e Bifidobacterium animalis. Então, vejam só. Aqui tem um exemplo, nesse slide que eu coloquei aqui, ó. Se vocês lerem aqui embaixo, está escrito com lactobacilos. Então, esse leite fermentado aqui, quando a gente consome, principalmente na verdade, tanto para quem tem problema intestinal quanto para quem não tem, quando você toma ele, o efeito dele é muito rápido. Ele dá uma vontade de ir no banheiro rapidamente. Por quê? Porque são esses lactobacilos vivos que estão ali dentro que começam a trabalhar, tá? Então, é uma boa dica aí para quem tem algum problema intestinal fazer o consumo desse tipo de produto, tá? Então, aqui está uma diferença entre eles. Vocês viram que no processo de industrialização do iogurte, é adicionado esses dois micro-organismos, eles trabalham juntos, mas vai chegar um determinado momento que, assim, a ação deles no meio eles vão começar a morrer, né, em função da acidez que eles mesmos geraram ali dentro. Então, assim, o efeito desses micro-organismos ele vai diminuindo, comparado com o leite fermentado, que é adicionado um lactobacilo vivo, que ele vai ter condições suficientes de ficar naquele meio. Então, o leite fermentado ele vai ter um prazo de validade, digamos, de 45 dias, e esses lactobacilos que foram adicionados ali dentro, né, tem uma quantidade específica para aquela quantidade de leite fermentado, eles vão conseguir se manter vivos ali durante o prazo de validade, justamente para que o consumidor possa fazer uso desse produto e ter os seus benefícios, tá? Vocês conseguem entender isso? Na bebida láctea, ela é um pouquinho diferente. A diferença desse produto para o leite fermentado e para o iogurte é que a bebida láctea ela tem uma concentração da quantidade de soro de leite utilizado, mais ou menos de 51%, e por isso vai ter uma consistência mais líquida. Então, assim, aquele soro que vai sobrar da produção de queijos, que é o que a gente vai ver mais para frente, poderá uma parte desse soro ser utilizado para a produção da bebida láctea. Tá? Então, é feito um reaproveitamento. A bebida láctea ela é obtida a partir de um subproduto da indústria de queijo. Então, aquele soro, para não ser uma parte é descartado, outra parte vai para a produção da bebida láctea, outra parte é feito soro de leite em pó, que é utilizado em indústrias de chocolate, por exemplo. A partir disso, eles também retiram desse soro a lactose em pó,
que também tem um certo valor comercial para diferentes indústrias, inclusive indústrias de medicamentos fazem uso de lactose em algum medicamento, e assim por diante, tá? Então, essas são as principais diferenças entre esses três produtos: tipo de micro-organismo e concentração, quantidade de soro de leite. No leite fermentado e no iogurte não é utilizado o soro de leite, tá? Vocês já devem ter visto no mercado, tem uma marca de doce de leite, que é da marca Triângulo. Ele é um doce de leite feito com soro de leite. Ele vai ter uma textura diferente, não vai ser a mesma textura de um doce de leite normal. Ele vai ter uma textura aparentemente um pouquinho mais arenosa, uma coloração mais clara, e vocês vão, se olharem no rótulo lá, vocês vão ver que foi feito com soro de leite. Tem alguns sucos também, algumas bebidas, né, que tem diferentes sabores, que são produzidas também com soro de leite. Então, é um subproduto ali do queijo que vai poder ser utilizado em outros produtos, tá? Para vocês entenderem. No caso da bebida láctea fermentada, ela é um produto resultante, então, da mistura de leite do soro, como eu falei para vocês, fermentado mediante a ação do cultivo de micro-organismos específicos ou de leite fermentado, e que não poderá ser submetido a um tratamento térmico após a fermentação. Então, o procedimento de preparo da bebida láctea fermentada segue os princípios básicos da elaboração do iogurte. Então, vejam só. Aqui nós temos um exemplo: bebida láctea fermentada com polpa de coco. Então, o processo inicial é a recepção do leite, mistura do leite e do soro inicialmente, aí feito a adição de açúcares, espessantes e corantes, né? E aí toda essa mistura vai passar pelo tratamento térmico. É nesse momento que ocorre aí a pasteurização desses produtos, né? Então, qualquer tipo de micro-organismo deteriorante que vá ter ali, ou que vá influenciar na característica desse produto, é eliminado aqui nesse momento do tratamento térmico. Em seguida, é feito o resfriamento. Depois que é feito o resfriamento, é adicionada essa cultura lática, que é o micro-organismo. Então, antes ele não poderia ser adicionado, porque o tratamento térmico seria feito e ele iria morrer, né? Vocês sabem que essas culturas, elas devem ser cultivadas numa temperatura de, no máximo, 40 graus. É isso que vocês vão fazer amanhã também no iogurte de vocês. Vocês vão aquecer o leite para que ele fique, no máximo, morno, uns 35, 40 graus. Mais do que isso, o micro-organismo ele começa a morrer, tá? Então, depois de resfriado, a cultura láctea é adicionada, e aí vai começar um processo de coagulação dessa mistura. Depois do processo de coagulação, ocorre um resfriamento desse coágulo e uma quebra do coágulo. Então, diante do soro que foi adicionado do leite e da cultura, ocorreu o coágulo das proteínas, né, que nós conversamos na semana passada, as caseínas. Elas se coagularam, ficaram todas unidas formando o coágulo. Depois disso, dessa quebra de coágulo, é adicionado a polpa de fruta, né, ou o aroma, o processo de aromatização que é feito. Em seguida, é feito um invase, né, em garrafas plásticas ou em filmes, pacotinhos como esse daqui. Em seguida, é feito o acondicionamento desse invase, estocagem e expedição. Então, vejam que é um processo bastante simples, quase igual ao processo do iogurte. A diferença aqui é que o iogurte não vai o soro de leite, tá? No mais, o processo é igual. Então, essas diferenças aí é importante vocês gravarem, né? De repente eu pergunto lá na prova, qual é a diferença
entre bebida láctea, iogurte e leite fermentado. Então, se vocês falarem que no processo de elaboração da bebida láctea tem a adição de soro de leite, nos demais não, vai estar certo. E depois, entre o iogurte e a bebida leite fermentado, dizer que os micro-organismos utilizados são diferentes. Vai estar certo também, tá? Então, já falei uma pergunta aí, hein? Leite fermentado. São permitidos vários cultivos de micro-organismos, isolados ou combinados. Então, aqui tem alguns nomes. Vocês não precisam decorar esses nomes, mas esses nomes são comuns. Então, quem tem o hábito de consumir iogurte, leite fermentado, ou comprar asas para os filhos e tudo mais, vai ver isso, talvez agora com outros olhos, assim, vai prestar atenção naquilo que está escrito, tá? Se vocês, eu compro, mas eu nunca prestei atenção. Comecem a olhar isso, vocês vão identificar esses nomes. Então, assim, aqui nós temos o Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei, Bifidobacterium, Streptococcus salivarius e Thermophilus. São nomes que nós falamos na produção lá do iogurte e também são utilizados, podem ser utilizados aqui no leite fermentado. Podem ser utilizados combinados com outros, né? Ou isolados. Então, são processos que, dependendo da marca, dependendo do produto, vai diferir dos iogurtes, tá? Então, cada empresa aí vai ter alguma forma de fazer que vai deixar o seu produto mais desejável. A Danone, por exemplo, produz a Activia, que é uma marca muito conhecida. Talvez foi uma das pioneiras nesse assunto, não sei exatamente, não sei a história aí da Activia, mas quando a gente fala em um iogurte, né, uma bebida nesse sentido, que tenha um efeito benéfico para o intestino, a gente sempre vai lembrar de Activia. Existia uma propaganda muito grande de Activia há um tempo atrás, na televisão, eu era criança, assim, eu me lembro de ter isso. Então, talvez por esse motivo, né, ficou muito conhecido esse produto. Tanto que a propaganda falava lá, inclusive, né, Activia com DAN regulares, que era o que regulava o intestino. Então, o Activia é um exemplo, né, assim como outros produtos com outras marcas, tem uma função de ser probiótica, né? Falei várias vezes sobre isso. Outro exemplo de probióticos é o Yakult. Yakult é bastante conhecido também, tanto que ele já traz aqui no rótulo dele a denominação Probiotic Food, o alimento probiótico. Lembrando que quando se ingere probióticos, a gente tem uma regulação da flora intestinal. O que é essa regulação? Os probióticos, como também são micro-organismos, eles têm a capacidade de eliminar as bactérias ruins do nosso intestino e preservar as bactérias boas que devem estar lá dentro, tá? Então, por isso que, assim, uma dieta que não é balanceada, que a gente, tem uma constância em um hábito, né, em consumir muito carboidrato, muito refrigerante, frituras, bebida alcoólica, enfim. Eu falo isso de não é consumir hoje, daqui 15 dias, é assim, ter essa constância. Todos os dias comer isso. De repente, não colocar na alimentação uma salada ou o próprio iogurte, enfim, não ter muito hábito de tomar água, sempre tomar um suco no lugar, não comer frutas, enfim, não ter uma alimentação um pouco equilibrada, um pouco saudável que seja. O que acontece? Vai ocorrendo uma sobrecarga ali no nosso intestino e vai chegar um momento que a saúde do nosso intestino não vai estar muito boa.
Então, a gente acaba aí, talvez, percebendo alguns problemas, né? E aí, o que eu falei para vocês, o intestino, ele está ligado diretamente aí com o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, enfim, né? Tanto que eu já comentei, aquele termo que se utiliza, né, de estar enfesada, a pessoa estava enfesada, o que? Ela estava cheia de fezes, que está ali que não consegue ir no banheiro, né? Um exemplo aí de não ter um intestino bem regulado é esse problema, né, de ir ao banheiro ou ir no banheiro muito também, isso também não é saudável. Então, tem muitas pessoas que têm problema de constipação, às vezes ficam 2, 3, 4 dias ou até mais sem ir ao banheiro. Imagina, gente, você tá comendo, tá transformando a tua alimentação ali que tu comeu num cocô, né? Porque é isso que acontece. E aquele cocô não sai, fica ali, fica no teu intestino, e o teu intestino fica com todo aquele cocô ali dentro, cheio de bactérias ruins, indesejáveis, que não deveriam estar naquela quantidade e naquele tempo durante o nosso intestino. Então, isso é muito sério, né? Então, esses alimentos que são caracterizados aí como probióticos, que é o exemplo dos leites fermentados, têm justamente esses benefícios aí de organizar e regular o intestino. Então, vejam só, aqui tem uma demonstração para vocês entenderem quando eu falo em bactérias boas e ruins do intestino. Então, o nosso intestino é um local que ele é colonizado ali por bactérias. E elas estão misturadas, elas trabalham juntas, onde ocorre um equilíbrio. As bactérias boas e ruins, elas ficam disputando lugar ali no intestino, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de bactérias boas. Os lactobacilos que a gente falou, a Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, que são aqueles micro-organismos presentes nos iogurtes, nos leites fermentados, no kefir, que é bem comum também, hoje está bem na moda as pessoas consumirem. E as bactérias ruins, por exemplo, Salmonella, Streptococcus, Helicobacter e assim por diante, entre outras. Então, os probióticos são os micro-organismos vivos que estimulam, então, o desenvolvimento da microbiota intestinal. Os principais probióticos encontrados, né, no intestino de uma pessoa adulta saudável vão ser do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus. E aqui eu comentei com vocês, sobre os lactobacilos e Bifidobacterium, que são utilizadas aí para o cultivo dos leites fermentados. Então, vejam que eles estão presentes aqui. E as suas principais fontes são leite fermentado e iogurte. Claro que tem pessoas que às vezes precisam fazer essa regulação por meio de medicamentos à base desses micro-organismos, enfim, mas aí com acompanhamento médico e de nutricionista. Então, aqui mais um exemplo, ó. Os pré e os probióticos. Então, a gente pode entender o seguinte: os pré-bióticos, isso tudo está naquele texto, tá? Eu só estou fazendo um resumo aqui para vocês. Os pré-bióticos são as fibras não digeríveis fermentadas por bactérias presentes no intestino, atuando então como alimento para os probióticos. Então, como que funciona mais ou menos? De uma forma bem grosseira, assim, explicando para vocês. É como se a gente consumisse um iogurte ou um leite fermentado que tivesse nele, que tem nele, os probióticos. A gente consome e os probióticos vão ficar aqui no nosso intestino. Aí a gente consome frutas e verduras e vegetais que vão ter as fibras, que são os pré-bióticos. Então, no momento que a gente ingerir essas frutas, esses vegetais e cereais que contêm fibras,
Essas fibras vão servir de alimento para os probióticos que estão no nosso intestino. E aí eles vão trabalhar direitinho e vão fazer com que o nosso organismo, o nosso intestino, funcione bem. Uma vez que eu consumo probióticos apenas e não consumo pré-bióticos, alimentos que vão auxiliar na vida ali, na boa função, né, dos probióticos, eu vou estar deixando com que bactérias ruins se proliferem no meu intestino. Então, os principais pré-bióticos são os oligosacarídeos, né, e a inulina, que estão presentes em vegetais como raízes, por exemplo. Portanto, os alimentos funcionais, se consumidos de uma forma correta, podem ajudar e muito a saúde à medida que ajuda a prevenir doenças, mantendo a qualidade de vida e a longevidade. Então, assim, gente, as fibras não digeríveis são aquelas, assim, os alimentos, vocês devem ter visto já isso em outras unidades curriculares. Os alimentos, eles são compostos por carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas e fibras. Nós temos, lá em análise de alimentos, acredito que a professora Camila tenha falado para vocês, a gente pode determinar a quantidade de fibras que um produto tem. Então, a gente tem a condição de calcular as fibras totais, toda a fibra que tem no alimento, e ainda determinar a partir disso quais são as fibras digeríveis e as não digeríveis. Um exemplo, todo mundo aqui já comeu milho. E quando a gente vai no banheiro, você vê o milho lá no cocôzinho, não vê? Todo mundo já viu isso. Se vocês estiverem rindo aí ou não, vocês sabem que isso acontece. O que acontece, gente? O milho é uma fibra não digerível, por exemplo. Ou seja, o nosso organismo ele não tem capacidade de digerir aquela capa do milho, a casquinha do milho, que é formada por celulose. O que tem dentro do milho é amido, certo? Mas o que tem em torno do milho ali é celulose. O organismo humano ele não consegue digerir isso. Por isso que a gente come o milho e quando a gente vai no banheiro, o milho sai do jeito que a gente mastigou, né? Inteiro, às vezes, e assim por diante. Não precisamos entrar nesses detalhes. Mas é só para vocês entenderem o que é uma fibra não digerível. Outro exemplo, os vegetais em geral, né? Alface, enfim, são produtos que também contêm fibras, né? Que vai ter as fibras totais ali, algumas vão ser digeríveis, outras não. Hoje se tem opções tipo chia, grãozinho de chia, linhaça, psyllium, que são ingredientes que a gente encontra aí em lojas, no mercado, que facilitam esse trânsito intestinal que a gente fala. Então, muitas pessoas, crianças, né, às vezes também não conseguem fazer cocô, por exemplo. Aí os pais dão lá mamão, que é um exemplo de um alimento que contém essas fibras, que vai auxiliar a criança a fazer cocô, por exemplo. Então, assim, cada um aí percebe, né, de acordo com algum tipo de alimentação que tem, que vai ter um efeito melhor ou não para o trânsito intestinal, tá? Então, só para vocês entenderem que essa alimentação balanceada aí que a gente deve ter é justamente para equilibrar esses micro-organismos que estão presentes no nosso intestino, esses probióticos. Conseguiram entender, gente? Deu para entender o que é pré e probiótico? Sim, não? Como você explicando aí, dá para entender. Vamos ver na hora de responder as perguntinhas, né? Porque daí a cabeça parece que dá
Eu não vou falar que dá um branco, um preto, um azul, sei lá o que acontece com o nosso cérebro. Apaga, né? Parece que apaga. Deus me livre, eu nunca vi isso. Mas é importante que vocês entendam com esses exemplos, fica mais fácil, tá, gente? É por isso que eu coloquei uns desenhos aqui, porque às vezes fica falando em pré e probióticos, a gente esquece, os nomes são muito parecidos. E Professora aí, Fernanda, então, a ideia é justamente que vocês, às vezes, parece um desenho meio bobo, parece uma coisa meio infantil. Mas, gente, enquanto a gente não fizer associações, fica muito mais difícil aprender algumas coisas, ainda mais quando é um assunto meio novo, que a gente nunca viu. Então, a gente precisa associar com algo para nós entendermos. Então, uma vez que eu penso assim, pré-bióticos, eu ligo ali com um monte de frutinhas e probióticos com um monte de micro-organismos, eu sei que isso são coisas benéficas, eu vou saber que um vai alimentar o outro. Tanto que aqui nesse desenho, né, a gente tem o balãozinho com as frutas, enfim, vegetais, farinha aqui, né? Vocês estão vendo esses quadradinhos azuis aqui, e bolinha e triângulozinho? É exatamente isso. As fibras que estão disponíveis aqui nesses alimentos estão sendo distribuídas para os micro-organismos. Quando a gente fala, por exemplo, numa dieta onde a pessoa, enfim, quer perder peso ou quer melhorar ali a sua alimentação. E aí muitos nutricionistas acabam tirando a farinha de trigo, colocando no lugar farinhas um pouco mais ricas em nutrientes. Por que acontece isso, gente? Porque a farinha branca, por exemplo, ela tem poucos nutrientes, ela é pobre de nutrientes. Então, essa farinha ela não vai trazer muitos benefícios para esses probióticos. Agora, quando você coloca uma farinha, por exemplo, uma farinha de linhaça, que seja, uma farinha de amêndoas, tantas outras que tem por aí, né? O que vai acontecer? São farinhas que têm muitos nutrientes, né? Às vezes tem farinha de banana verde, por exemplo, e vários outros exemplos. São opções de farinhas que já trazem os nutrientes da fruta, por exemplo, né? Então, isso tudo consegue ser passado para esses micro-organismos aqui probióticos, fazendo com que eles tenham um bom aproveitamento disso e, consequentemente, vão gerar aí um equilíbrio muito interessante para o intestino, tá bom? Então, aquilo que eu falei para vocês, a ligação entre cérebro e intestino. É como se fosse um eixo. Eles estão posicionados, inclusive, de forma alinhada, né? O nosso intestino e o nosso cérebro. Então, o que acontece? Do intestino para o cérebro ocorre uma influência, né, dos neurotransmissores, estresse, ansiedade, humor e comportamento. Então, uma vez que o meu intestino não está legal, automaticamente o meu humor não vai estar legal, comportamento não vai estar legal, talvez vou ter mais ansiedade, maior estresse. E muitas das vezes as pessoas nem identificam que seja um problema intestinal, né? Ou algo causando um problema aqui. Aqui entra exemplos como intolerância a glúten, a lactose. Às vezes as pessoas têm alguns tipos de comportamentos ou sintomas e não conseguem identificar que é algo que está sendo consumido e automaticamente vai influenciando. Do cérebro, né, influência do cérebro para o intestino, ocorre influência na mobilidade, nas secreções, aporte de nutrientes e equilíbrio da flora intestinal, tá? Então, sempre lembrem disso, gente, que é um influenciando o outro. E aí entra, né, que eu também já comentei, muitas doenças hoje, como o Parkinson, principalmente,
são doenças que já estão sendo comprovadas de que muitos pacientes podem ter tido Parkinson, são portadores de Parkinson, porque tiveram durante toda uma vida problema intestinal e nunca foi tratado, nunca foi dado importância, tá? Vou dar um exemplo para vocês, não relacionado a Parkinson, mas, por exemplo, meu marido, ele descobriu faz umas 3 semanas que ele é intolerante à lactose. E ele sempre consumiu muita coisa. Só que na mesma época, ele começou a ter umas tonturas. E antes, ele começou a ter as tonturas, ele não sabia que ele era intolerante à lactose. Começou a ter umas tonturas, e todo dia tonto, se sentindo mal, achando que fosse algum problema de labirintite. Foi no médico, fez exame, tarará, e voltou, começou a tomar remédio. E logo descobriu que era intolerante à lactose. Então, assim, ele ainda está num processo de ter um diagnóstico correto, mas que muito provavelmente as tonturas que ele vinha tendo, que inicialmente até o médico julgou que fossem por conta de labirintite, provavelmente é em função de lactose, de consumo de lactose. Então, o que aconteceu com ele esse tempo todo? Sempre teve muito problema intestinal, muita dificuldade, problema intestinal não, muita dificuldade de ir ao banheiro. De passar 2, 3 dias sem ir ao banheiro, e quando ir, tem muita dificuldade. E achar que isso é normal, porque desde sempre teve, sabe? Desde adolescente, talvez, teve esse problema, mas acabou que achava que isso era normal e hoje está com 30 e poucos anos e aí outros problemas começaram a acontecer, por causa da tontura. E aí que ele foi investigar. Então, veja, gente, quantos anos uma pessoa pode levar até descobrir. O que a médica comentou é que, assim, uma pessoa, ela pode desenvolver uma intolerância até os 30 anos de idade. Depois disso, se ela não descobriu nada até os 30 anos, é pouco provável que se ela não desenvolveu nada até os 30 anos, é pouco provável que ela vai desenvolver depois disso. Mas muitas pessoas não sabem que tem, que foi o caso. Ele nem imaginava. Tipo, agora já está com 34 anos, foi fazer alguns exames e identificou. Outros casos, tá? Tô falando da minha família porque são casos que eu tenho acesso e conheço. Minha cunhada, que trabalha na madrinha comigo, sempre teve a pele do rosto dela muito vermelha, muito vermelha. Ela estava sempre com o rosto vermelho. Parecia assim, quando a gente vai no sol e toma aquela queimada, sabe, do sol, depois fica meio... Ou quando tá frio agora, que você toma um vinho e a bochecha fica vermelha. Ela estava sempre assim. Sempre falando que era um problema de pressão alta, problema de pele, aí você passava a mão assim, onde era vermelho, era uma pele áspera. Aí ela teve outros problemas, ela já tá com 40 e poucos anos agora, ela teve outros problemas no ano passado, fez vários exames, estava achando que era uma outra doença muito mais séria. Enfim, não tinha nada a ver com a pele, mas ela foi fazer outros exames, até que o médico pediu um teste de intolerância à lactose e deu positivo. Aí o que acontece? Ela, além da pele ficar daquela forma, que é um dos sintomas, ela também tinha mal-estar muitas vezes quando ela comia leite, tomava leite, ou comia alguma coisa com leite, comia queijo. Ela se sentia meio mal, com aquele estômago meio inchado, assim, meio pesado, aquele mal-estar. Mas como provavelmente foi a vida inteira desse jeito, as pessoas começam a achar que isso é normal. E aí não dão importância. Aí na época, ano passado, ela fez isso, descobriu que era lactose e parou de consumir. Total, assim, cortou tudo que tinha lactose. E foi uma coisa impressionante, tipo, aquele vermelhidão da pele dela desapareceu, não tem mais.
Hoje, quando ela come alguma coisa que tem lactose, ou porque ela quer, ou porque às vezes não sabe que tem, volta a vermelhidão na pele, aí ela passa muito mal. Aí aquela dor de estômago é muito, muito intensa, às vezes dá diarreia, às vezes dá vômito, enfim. Porque aí você vai ficando cada vez mais sensível quando você para de consumir. Então, por isso, gente, por que eu tô falando tudo isso para vocês, né? Aqui a gente vai muito além da aula. É porque normalmente as pessoas não têm essa informação. Isso é algo novo. Aí todo mundo fala, ah, mas é frescura. Antigamente ninguém tinha isso. Ninguém sabia que tinha isso. Essa é a questão. E a gente, como nós temos informação agora, a gente tem acesso a isso, a gente precisa passar essa informação para frente. A gente precisa saber disso, né? Talvez muitos de vocês já tenham se deparado com uma situação, talvez não com vocês, mas com alguém da família, e é algo sério. A ingestão de alimentos que não fazem bem ao longo da vida, o exemplo da lactose, exemplo do glúten, proteína do leite, enfim, entre outros, vai causando, gente, danos, feridas, inflamações no nosso intestino e que isso do nada pode se transformar num câncer ou numa doença, como é o exemplo do Parkinson, né? Uma doença neurológica, entre outros problemas. Então, por isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que entender como que o nosso organismo funciona, né? Às vezes isso parece ser um assunto chato, desnecessário, mas a partir do momento que você consegue entender o corpo, como ele funciona, como ele deve ser alimentado, o que os alimentos influenciam nisso, consequentemente a gente tem uma vida mais saudável. E a grande, por que eu estou falando tudo isso também? A área de alimentos, profissionais da área de alimentos precisam estar abertos a isso, né? Já se foi a época de que produtos industrializados de uma forma geral eram o auge. O que acontece hoje? As pessoas elas buscam um produto mais natural, um produto orgânico, um produto que seja menos processado, né, do que antigamente. Então a gente meio que está voltando naquilo que era, né? Embora a indústria hoje ela tenha tomado uma proporção muito grande, mas se a gente não controlar aquilo que a gente consome, a gente vai morrer pela boca, né? Por conta de muito aditivo, muito conservante, muitos produtos químicos que são utilizados e que não fazem muito bem ao nosso, não fazem nada bem, né, ao nosso organismo. Então, por isso, é importante ter esse conhecimento e ter um equilíbrio, né? Não ter uma constância de coisas que não são benéficas. Isso não quer dizer que a gente vai ter que deixar de comer tudo que a gente come hoje, né? Quem não tem uma alimentação equilibrada, mas não ter uma constância disso. E sim ter uma constância de alimentos saudáveis de preferência, tá? Entendido isso, pessoal? Tem alguém que comentar alguma coisa? Tem algum exemplo? Enfim, fiquem à vontade. Professora. Sim. A Laodiceia, eu tenho intolerância à lactose, descobri faz uns 3 anos e meio. Uhum. Igual a professora falou, realmente não é fácil, tem gente que acha que isso é frescura, mas sempre quando eu tenho esse consumo, porque eu ainda tenho o consumo do leite, mas sempre gera, né, algumas ocasiões que nem dor de cabeça, o estômago fica alto, inchado, em mim dá muita diarreia. Então, assim, é uma coisa que realmente eu tenho que cuidar bastante, tenho que tomar medicação. É algo que influencia muito no corpo da gente, porque querendo ou não, o meu fígado ele já está infeccionado, então eu sempre tenho que tratar ele para que isso não venha a acabar agravando, né? Exatamente. Mas é bem isso, gente. É uma bobagem para quem não tem o problema. Agora, quem tem, isso é tão sério, porque por que hoje a rotulagem de alimentos é algo que se tornou tão importante? Porque o consumidor ele precisa obrigatoriamente a saber o que tem no que ele está comendo,
né? O exemplo que eu dei da minha cunhada, o que estava acontecendo com ela logo depois que ela passou por um processo aí de desintoxicação de lactose e tudo mais. Ela estava passando mal ainda, e ela falou, gente, mas eu não como nada, eu não estou comendo nada que tenha lactose, não é possível. Aí foi, ela descobriu que um medicamento que ela tomava para outra coisa, assim, que não tinha nada a ver com aquilo ali, era uma outra medicação, continha no medicamento lactose. Então tá lá, sabe? Se o paciente ele não vai atrás para descobrir, muitas vezes ele está consumindo e não está nem sabendo. Embora sejam quantidades pequenas, mas todo dia você faz o uso do medicamento, todo dia você está ingerindo aquilo. Então, assim, depois que eu descobri do meu marido, mesmo a gente tendo a empresa que é sem lactose, a gente também consome em casa, né, produtos com lactose, porque até então ninguém tinha problema na minha casa. Aí, quando eu fiquei sabendo que saiu o resultado do exame dele, eu comecei a olhar tudo que eu tinha. Gente, tudo tem lactose. Eu vou ter que fazer uma desintoxicação da minha casa. Porque tudo tem. Pão tem, sei lá, as coisas mais absurdas assim que você pensa, você vai lá, tá dizendo lá que pode conter leite. Então, a gente tá tirando tudo isso justamente para que não consuma mais. E como a Laodiceia comentou, ela toma medicamento. Muitas pessoas podem fazer uso da lactase, né? A gente falou isso em outras aulas. Mas tem pessoas que não resolve. A lactase, ela não faz diferença nenhuma. A pessoa toma e ela mesmo assim não consegue degradar. Então, cada organismo vai responder de uma forma. Aí tem lactases que são importadas, que aí dá resultado para algumas pessoas, para outras não dão. É um produto caro. Vai chegar um momento assim que se você sempre consumir a lactose, sempre tomar a lactase, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais efeito. Então, realmente, as pessoas elas têm que se cuidar. A indústria alimentícia ela precisa ter essa responsabilidade de informar aquilo que é colocado no rótulo. Isso não é só para lactose, tá, gente? Tem pessoas que são alérgicas a ovo, a frutos do mar, a corantes, enfim, é uma infinidade de coisas. Tanto que existe uma legislação específica para produtos alergênicos. Então, se eu não estou enganada, acho que são 9 alimentos que já estão nessa lista. Essa lista ela vem sendo criada e sendo aprimorada anualmente. E como que essa lista foi criada? Ela foi feito um estudo de quais os alimentos no mundo inteiro que mais davam alergia nas pessoas. Daí entrou leite, glúten, ovos, soja, por conta da soja transgênica principalmente, castanhas em geral, nozes, oleaginosas em geral, tipo amendoim, castanha, nozes, esse tipo de grão. E agora, frutos do mar também são produtos que dão muita alergia nas pessoas. E agora, esse ano, acho que eu até mandei no grupo de vocês, entrou mais um alimento alergênico que é o gergelim. Então, o que a indústria tem que fazer? Por exemplo, aqui na Madame, eu falo aqui na Madame Madrinha porque hoje eu tô aqui na Madame Madrinha, não tô na minha casa. A gente utiliza gergelim nos pães de hambúrguer, por exemplo. E eu utilizo leite sem lactose aqui. Então, eu preciso no rótulo informar que naquele alimento não contém lactose, não contém glúten, mas contém ovos, contém leite sem lactose, porque aí quem é alérgico à proteína do leite não vai consumir. E eu ainda tenho que, agora, a partir de agora, descrever que pode conter gergelim. Por que pode conter? Porque eu estou fazendo esse pão no mesmo ambiente. Eu estou fazendo o produto, enfim, no ambiente que eu faço o pão de hambúrguer que vai gergelim.
Então, pode ser que vá uma semente de gergelim junto, ou só por utilizar os mesmos recipientes exista uma contaminação. Então, é obrigação minha colocar esses alergênicos, que isso fica, inclusive, destacado nos rótulos em negrito, para as pessoas verem, visualizarem, né, aquela letra mais espessa ali, uma cor mais forte, já identificar que aqueles alimentos são alergênicos e pode conter aquele produto, além de eu colocar nos ingredientes tudo que eu utilizo. Né? Um tempo atrás a gente teve uma cliente que falou assim, vocês utilizam qual tipo de óleo no produto de vocês? Ela não era celíaca, ela não era intolerante à lactose nem nada. Aí a gente utiliza óleo de girassol aqui. Aí ela falou, não, eu não posso. Óleo de girassol me dá alergia. Então, assim, se por algum motivo eu não colocar no rótulo que eu coloco óleo de girassol, ou, né, a empresa ali querer mentir por algum motivo, algum ingrediente que ela utiliza, pode ter uma pessoa que é alérgica e vai consumir e vai passar mal, né? Isso não é nem um pouco interessante. Por isso, tem que ter muita responsabilidade, tá, gente? Então, essa aula acabei puxando uma outra informação aqui, outros assuntos, mas que eu acho que são bem pertinentes para a gente entender esse todo aqui, falando aí de saúde de intestino principalmente. Então, no caso dos probióticos, eles podem tanto estar presentes em leite fermentado, né, como ser comercializado em cápsulas, que foi o que eu comentei. Talvez a pessoa não goste, não queira consumir o leite fermentado, aqui, por exemplo, o Yakult. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai consumir as cápsulas dos lactobacilos. Então, aqui, por exemplo, probióticos para prisão de ventre. A pessoa compra, toma a cápsula e vai ter um efeito bem similar, né? Ou igual. Então, as principais propriedades probióticas e terapêuticas associadas aos micro-organismos em leites fermentados são manutenção da normalidade da flora intestinal, melhoria da digestão da lactose, atividade anticancerígena, aumento do valor nutricional e redução de efeitos na disfunção renal. Tá? Aqui um exemplo do Yakult, vejam que ele traz escrito aqui, ó, Lactobacillus casei shirota. É uma propaganda já, né, mostrando que existe aquele micro-organismo aqui. E aí escrito Lactobacillus vivos. Aí tem outras versões aqui. Esse, por exemplo, é light, deve ter uma redução de gordura, né? E esse aqui é o normal. Acho que é o desnatado normal. Além desses, nós temos ainda o kefir, também bastante conhecido, bastante consumido, né? O kefir é uma bebida viscosa, ligeiramente carbonatada, que contém poucas quantidades de álcool, semelhante ao iogurte. Esse álcool aí é em função da fermentação, né? A produção artesanal é divulgada em países como Argentina, Taiwan, Portugal, Turquia e França. E pode ser chamado aí de diferentes formas, né? O que a gente conhece é kefir. Tem um sabor exótico, ligeiramente alcoólico e azedo, produzido a partir da cultura dos grãos de kefir. Aqui nesse caso do kefir, amanhã vocês vão fazer o iogurte, vocês vão ver que, para quem já fez kefir, tem kefir, enfim, o processo é bem similar, né? Tem pessoas que têm esses grãozinhos de kefir, que são cultivados no leite e alguns são na água, né? Eles têm aí características um pouquinho diferentes. As pessoas vão trocando isso diariamente para mantendo aí os micro-organismos vivos. Então, coloca no leite, no outro dia consome e assim sucessivamente. Tá? Então, os grãos de kefir, eles têm forma irregular, né? Eles lembram uma couve-flor. São brancos ou amarelados, têm uma consistência elástica.
é composto por uma associação entre leveduras e bactérias. Então, ocorre aqui uma associação simbiótica, ou seja, uniu esses dois micro-organismos, vai ocorrer a simbiose. E se dá por micro-organismos pertencentes a diversas espécies, por exemplo, né, bactérias láticas, lactobacilos, lactococcus, leuconostoque e leveduras como a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura utilizada na produção de cerveja, e bactérias acéticas, que são a Acetobacter, por exemplo. Além disso, também tem uma outra bebida que é chamada de cumis. Cumis é fabricado com leite de égua, sendo, portanto, sempre uma bebida. Esse leite ele não coagula como o leite de vaca. Tem uma coloração acinzentada, é leve, efervescente, tem um sabor acentuado, ácido e alcoólico. E os principais metabólitos, né, após a fermentação vai ser o ácido lático, até 1,8%, o etanol de até 2,5% e CO2 até 0,9%, que vai dar essa característica de efervescência, né, de ter um gás ali nesse produto. Foram encontrados, então, os seguintes micro-organismos nessa bebida: Lactobacillus delbrueckii, Bulgaricus, acidófilos, leveduras fermentadoras de lactose, Saccharomyces cartilaginosos e leveduras não fermentadoras de carboidratos, Mycoderma. Então, esses micro-organismos e essas bactérias e essas leveduras é que vão dar essa característica aqui para essa bebida aqui, feito à base de leite de égua, tá? E por fim, nós temos a coalhada. A coalhada é um alimento, né? Um produto utilizado bastante pela cultura árabe. Alemães também consomem bastante. A coalhada é uma fermentação realizada, então, por cultivos individuais, né? Ou mistos de bactérias mesófilas, que são bactérias que apresentam um crescimento numa ampla faixa de temperatura, né, de 25 a 40, e são produtoras de ácido lático. Então, tem muitas pessoas que fazem coalhada em casa, mas também a gente pode encontrar, né, algumas marcas, por exemplo, Vigor e também, tem coalhadas prontas já para a gente adquirir. Então, de uma forma geral, gente, esses produtos, todos eles vão passar por um processo à base de micro-organismos, sejam eles utilizados sozinhos ou combinados com outros micro-organismos ou leveduras. Então, essa combinação ou essa forma do processo de produção com esse micro-organismo é o que vai dar a característica específica do produto, seja essa característica de textura ou de sabor, por exemplo, tá? E aí, para finalizar, eu deixei algumas perguntas aqui, vocês vão responder, isso é uma tarefa para vocês. Quando vocês forem ler aquele material, vocês já vão conseguindo responder essas perguntas. Não precisa me entregar, só para deixar no caderno. Então, vocês vão dizer o que é um alimento funcional, por que manter a microbiota normal, intestinal e em equilíbrio é importante para a saúde. A gente conversou bastante sobre isso agora. Qual a diferença entre pré e probiótico? De que modo os pré-bióticos e os probióticos vão interferir, né, na microbiota normal intestinal? Os principais gêneros de micro-organismos que comumente atuam como probióticos e por quê? E citar alguns benefícios à saúde que os probióticos oferecem ao organismo humano, tá? Então, comecem a fazer hoje, caso vocês tiverem alguma dúvida. Amanhã vocês vão ter um tempinho também para responder. A gente vai fazer a prática e eu vou trazer mais algumas atividades para vocês responderem depois da prática. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Não, professora. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ler o chat.
A Taina perguntou sobre a vesícula. Depois que tira a vesícula, fica mais fácil ter intolerância, né? Ou algo parecido, porque eu depois que retirei sinto que é como se o leite me fizesse mal. Então, Taina, eu não vou saber explicar exatamente essa função aí da vesícula, mas eu sei que ela tem uma função bem específica, principalmente para produtos gordurosos, assim, eu sei que quem tira a vesícula também não consegue depois comer feijão, vários outros alimentos, assim, carnes gordurosas e tudo mais. Eu não sei explicar para vocês como é o funcionamento, como que a vesícula influencia aí na digestão desses alimentos. Eu até posso dar uma procurada, mas eu não sei dizer. Mas eu sei que ela interfere. Interfere sim, porque tem muitas pessoas que já fizeram a retirada de vesícula e tiveram problemas, né? Mas eu não sei explicar o que